Oi, gente, tudo bem? Eu queria dedicar alguns minutos nesse vídeo para conversar com vocês sobre cirurgias e consulta nesse período de reabertura na cidade de São Paulo. Então, a reabertura começou bem já há umas 3 semanas e de forma mais intensiva agora, numa segunda fase. E alguns pacientes nas últimas semanas me procuraram para saber o que eu achava de consultas e cirurgias nesse período ainda de pandemia, né? E eu queria conversar um pouco porque a gente tem já nas mãos alguns dados bastante palpáveis, bastante interessantes. Então, primeira coisa, né? A gente está vivendo uma crise, né, sem precedentes, né? Realmente um período desafiador para a humanidade, né? Para nós todos, médicos, pacientes, né? Mas para a humanidade como um todo, né? Mas no momento a gente tem na mão bastante conhecimento sobre quais são as melhores formas de prevenção, não só individual, pessoal, mas como coletiva também, né? Isso, então, a questão da higiene das mãos, das máscaras, a questão de testar os pacientes que estão indo fazer cirurgias em hospitais antes dos procedimentos começarem. Então, vários hospitais, né? E eu vou mostrar alguns protocolos para vocês a seguir, de vários grandes hospitais de São Paulo, que estão tomando todas as medidas, todas as precauções para proteger não só os pacientes, mas também toda a equipe médica e todos os colaboradores de enfermagem, fisioterapia, farmacêuticos, nutricionistas, copeiros, todos os que estão envolvidos no cuidado direto do paciente. Então, uma vez apresentados esses protocolos, eu posso falar com você, para vocês, até com muita alegria, que a taxa de contaminação dos pacientes eletivos nos grandes hospitais de São Paulo é praticamente zero, tá? Nula. Alguns hospitais conseguem ter 0% de contaminação dos pacientes que estão indo fazer cirurgias eletivas, que estão indo de casa fazer uma cirurgia e voltar. Mas mais do que isso, mais do que cirurgias eletivas, né, eu queria relembrar também nessa oportunidade, né, aqueles pacientes com doenças graves, né, que eu na minha especialidade acabo vendo bastante, né, por tratar-se de cirurgia vascular. Tem muitas doenças graves, como aneurismas, né, infarto agudo do miocárdio, né, dos cardiologistas, AVC, né, derrame cerebral, isquemia de perna, né, doença arterial periférica. Então, essas doenças são muito preocupantes e elas não podem esperar. Então, não sei se vocês viram especificamente no dia de hoje uma chamada da Folha de São Paulo que eu vou mostrar para vocês. E nessa chamada a gente vê que tem mais, o número de mortes em casa, né, mortes súbitas em casa aumentou em 50% em grandes cidades, né? Essa é uma estatística muito preocupante, né? As mortes súbitas normalmente elas têm relação com o sistema cardiovascular. A principal causa de morte súbita ainda é infarto agudo do miocárdio. Então, é muito preocupante o paciente que tem uma doença grave não procurar o hospital por medo, né? Ou não procurar a consulta médica por medo, não procurar o atendimento por medo do coronavírus. Então, é importante que a gente converse sobre isso, esteja falando sobre isso, dando um olhar para esses pacientes, né, que têm doenças graves, e não só aqueles que têm procedimentos eletivos para fazer, procedimentos não tão urgentes, mas que querem aproveitar ainda esse período de menor ritmo de trabalho, menor lotação em hospitais também, para fazer procedimentos agendados eletivos, né? A gente tem nas mãos, né, a nosso favor, uma série de conhecimentos já, né, uma série de protocolos que podem proteger nós médicos e vocês pacientes. Então,
Eu encorajo a todos os pacientes, aqueles com doenças graves e doenças não tão graves, a procurarem seus médicos. Pode ser online num primeiro momento, pode ser via consulta, pode ser via atendimento em hospital, né? A voltarem a olhar para suas doenças, né? Apesar do risco do coronavírus, apesar do medo, e começarem a ter um olhar mais para dentro de si, né, e trabalharem essas questões com seus médicos em suas especialidades. Então, aos meus pacientes, eu espero que esse vídeo seja informativo e encorajador ao cuidado, ao autocuidado, o cuidado seu e dos seus familiares. Muito obrigada.